A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, nós temos aqui um culto, irmãos, ali de São José do Rio Preto, né, irmãos? Nosso querido irmão Daniel Martinez pregou pela guia do Espírito Santo. E nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade mais um culto. Pedimos, irmãos, que encarecidamente a nossa Irmandade compartilhe esses cultos nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, né, irmãos? Foi na Central de São José, né? Do Rio Preto, dia 24 de julho de 2025. Palavra de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, irmãos, capítulo 3. Nosso querido irmão ancião Daniel Martinez. Então, irmãos, temos aqui um culto glorioso e pedimos encarecidamente, né, que vocês compartilhem, deixem aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Nós demos uma melhorada aqui no áudio que chegou até nós, um áudio bem baixinho. São diversos irmãos aí gravando e às vezes o celular não é tão bonzinho e não pega nítido, né? Então, vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Capítulo 3, livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, no livro do Velho Testamento. Glória a Jesus. Quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás de justificado por Deus. Ele mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava só à mão direita para ser louvor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que soberanamente repreende. Não é esta uma missão gerada do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou que estava diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-me como alinhamento sobre a sua cabeça. E puseram alinhamento sobre a sua cabeça e o vestido de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também purificarás a minha casa e também guardarás os meus atos. E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que por diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. Queridos, eu trouxe avante essa parte tão maravilhosa das Sagradas Escrituras, onde, irmãos, por misericórdia nos foi deixada de nós
esta condição de termos a palavra de Deus contida nesse livro, onde tem tudo necessário para nós caminhar nesta bendita graça. E na verdade, queridos, vemos que aqui a condição que Israel se encontrava, até mesmo pela desobediência, porque a lei que isso é importante entender, a lei veio para o povo hebreu, não veio para o resto do mundo, veio para o povo hebreu. Tanto que o templo estava lá em Jerusalém, eles entraram na terra prometida e depois do reinado de Davi, eles abandonaram Salomão, o templo foi erguido, irmãos, para aquele povo. Então ali tinha as ordenanças da lei, cujas ordenanças, irmãos, estavam pela linhagem dos levitas, onde tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, e eles, irmãos, é que intermediaram pelas ofertas do povo. Ele representava as próprias ofertas, porque o sumo sacerdote tinha que estar em condição, irmãos, na sua vestimenta, tinha toda a forma de se vestir, a representação de Israel, das 12 tribos aqui, ele tinha tudo aquilo e deixado pelo próprio Deus o desenho das coisas futuras. Glória ao nome do Senhor. Então, aquele Israel terreno, aquele povo foi escolhido para isso. Por isso que sempre Deus dá a dizer, irmão, que quem quer cumprir a lei, irmãos, está fora, porque a lei ela não foi dada para o mundo, ela foi dada apenas para o povo hebreu. E veja que o sacerdócio daquele povo, que da linhagem de Levi, irmãos, ele estava de tal forma em decadência, ele foi decaindo a ponto que o sacerdote Levi, irmão, já não compreendia o que Ana pedia. Ela entrou chorando no templo, clamando a Deus, do fundo da sua alma, e ele entendeu que ela estava embriagada, porque o sacerdócio antigo já estava falido, já não tinha mais visão, já não tinha mais revelação, já não tinha mais caminho para decifrar entre o homem e Deus. Glória a Deus. E agora, queridos, veja que aqui, representado pelos, olha aqui, o sumo sacerdote Josué. Quem era o sumo sacerdote? É o que representava todo o povo, é o que entrava com a oferta dentro do templo, além do véu. Ele abria o véu e entrava com a oferta do povo. O povo ficava do lado de fora. Os sacerdotes entravam dentro do santuário, mas somente o sumo sacerdote entrava além. Ele ia onde estava a presença de Deus, a arca do conselho, os querubins em cima, mas ali ninguém entrava, o véu fechado. Agora, querido, veja que esse sacerdócio, que era para representar, que Deus tinha constituído para poder fazer as ofertas do povo, ele foi se decaindo de tal maneira que vemos a parábola que Jesus fez do bom samaritano, que um homem estava descendo de Jerusalém, não era lá o lugar da adoração do templo, o homem descendo, decaindo da adoração. E quando começou a decair o ser humano, já veio o salteador, espancou ele, deixou ele morto. Mas vinha passando o levita de lado, já não podia socorrer mais o ser humano. Vinha passando o sacerdote de lado, também decaindo, descendo, não podia fazer mais nada. Mas disse Jesus, mas vinha um samaritano de viagem, o renovo, ele falou que vinha vindo de viagem. Este sim, ele parou do lado do homem. Ele não quis saber se o sacerdote podia fazer, se o levita podia fazer, se o ladrão espancador estava por ali. Quando ele parou só com a cavalgadura do lado do homem, o ladrão correu
Bendito é o nome do Senhor. O levita desapareceu, o sacerdote guerreiro desapareceu, mas ele se abaixou, aonde estava caído. Quem era esse renovo? Era esse sumo sacerdote descendo lá onde nós estávamos caindo no pecado. E chegou do lado do homem, pegou o azeite e vinho, que é a palavra e a doutrina, pois nas feridas, qual ferida? A chaga da morte, a chaga do pecado. Glória ao nome do Senhor. Ele falou: ninguém te curou, não, só me espancaram. Ele te espanca, mas eu te justifico. Olha aqui, ó. O sumo sacerdote é acusado por Satanás, mas justificado por Deus. Satanás destruiu, jogou, deixou meio morto, mas Cristo chegou e já viu está no último suspiro e falou: você vai dar morte, porque você vai ter quem te socorre, o sacerdote não, o levita não te socorre, o ladrão aí te espancando, você vai para a morte mesmo, mas eu cheguei. Glória a Cristo chega, tem novidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que aqui há uma visão que Deus dá ao profeta Zacarias sobre o futuro, porque irmãos queridos, para o ser humano, o fim é amanhã, o fim está na eternidade, o fim está ali quando chega a morte, o fim está ali por causa de uma situação, mas para Deus, quando parece que é o fim, para Ele é apenas mais um começo. Então, veja, irmão, que aqui o Espírito de Deus tomou o profeta Zacarias, porque Zacarias, irmão, tinha vindo também sobre o povo que estava lá na Babilônia. Irmãos, eles estavam lá cativos e agora voltando, porque veja bem, que o sumo sacerdote, olha tanto que eu estou dizendo aqui hoje, que a lei era só para aquele povo, porque quando, irmãos, o rei da Babilônia levou eles para a Babilônia, lá não tinha mais templo, então lá nem o próprio povo hebreu tinha como fazer as suas ofertas, não tinha templo, não tinha como o sacerdote entrar. O próprio Ezequiel, irmãos, ele era profeta, bendito é o nome do Senhor, ele era sacerdote, ele era da linhagem, era filho de sacerdote. Aos 25 anos, irmão, era o começo da preparação do sacerdócio. Ele levava para tudo que queria ser sacerdote de quem? Se não tem templo para oferecer, não tem oferta, não tem ofertante. Não tinha mais oferta, não tinha mais quem ofertasse, não tinha mais templo, estava tudo destruído lá em Jerusalém. E Deus pega o próprio profeta Ezequiel, irmão, que era o tempo da preparação dos 25 ou 30 anos. Aos 30 anos ele consagrar ele sacerdote, ele estava numa terra que não tinha, mas lá ele começou a escrever no vale dos ossos secos, começou a escrever sobre Israel de Deus. E agora aqui para Zacarias, irmão, Deus dava para ele a visão desse Israel menino, não aquele Israel ficado na Palestina. E veja, irmão, que alguns outros veio, digamos, como esses, também veio ao tempo, mas só que um tinha visão da glória do primeiro tempo e do segundo. A glória do segundo seria maior, mas ele enxergava os dias dele, mas Zacarias enxergava além do véu. Aleluia, procurando esse Israel, que o véu vai sendo rasgado a cada dia, que você não vem à igreja apenas para buscar um pedacinho de pão, ou a chave de um veículo, ou a chave de uma casa, você vem buscar a chave da vida. Igreja, irmão, que entra para aqueles dias, mas Zacarias já enxergando além. Ele começou a dizer, me mostrou a visão, a parte da visão, que Deus dava na cabeça, ele foi vendo aquela visão, me mostrou o sumo sacerdote de Josué, que era o representante de Israel, era o representante lá no templo, mas agora estava falido. Por quê? Pela desobediência, pela falência humana, eles estavam vestidos sujos. Ora, se o sumo sacerdote,
estava com o vestido sujo ou estava todo. Se ele não podia limpar ele, ou ele limpava todo. Irmãos, a Deus disse aqui, aí nós todos vai fazer glória ao nome do Senhor. Então ele estava diante do anjo do Senhor. É profundo, irmão. Quando diz anjo do Senhor, é o próprio Senhor. E é importante nós entendermos isso, querido, porque Cristo estava no Velho Testamento em tudo, irmão. Mas ele já estava perto do anjo do Senhor, já era ele, sabe? Ele já estava lá quando o ser humano comeu da árvore do mal, e Deus deu a sentença, ele virou uma mulher, ele virou uma serpente, deu a sentença, e falou: serpente, você vai rastejar, você vai arrancar o canhão. Mas o descendente da mulher, olha Cristo lá. O descendente da mulher pisará com a cabeça. Você acusa, ele defende. Já estava lá Cristo. Já estava Cristo quando se cumpriram de folhas de figo. E Deus veio lá, matou o cordeiro, para poder colocar na capa, para poder cobrir eles. Já estava Cristo lá na nuvem, já estava Cristo lá no meio do deserto da pedra, já estava Cristo lá no andar que caía, já era Cristo nas codornizes, já era Cristo abrindo o Jordão. É tudo em todos, ele está em todo lugar. O céu é o seu trono, aonde é o céu, não é infinito, não é lá embaixo, não é lá em cima. Os céus é onde alguém invoca o seu santo nome. A Bíblia está, e aqui tinha um povo que tinha a promessa de Deus. Embora naquela condição, o anjo do Senhor estava ali. Por quê? Porque Satanás aproveita a fraqueza do ser humano para tentar jogá-lo no pó. E ele já encostou no sumo sacerdote Josué e falou: você faliu, a lei faliu, e eu estou aqui agora para acabar de detonar. E o anjo do Senhor já chegou do lado e falou: o Senhor te repreende, Satanás. Ninguém te repreende. Mas eu vou pregar pela fé. Você, na tua condição humana, mulher, você não repreende o diabo na tua vida. Homem, você, na tua condição humana, você não repreende. Mas se o anjo do Senhor está aí em ti, eu estou pregando sobre e sinto o Senhor repreendendo forças. Devei para louvar a fé do povo, louvar a força, louvar a alegria, louvar a paz da tua casa, da tua mente, da tua família. O Senhor se põe ao lado dele. Começou a repreender ele. Porque, irmãos, ele estava querendo acabar de falir. Porque o trabalho do adversário, queridos, é morte, é angústia, é tristeza, é falir, é jogar no pó, é jogar na sarjeta. E o trabalho de Deus é arrancar o vinho da maldade do homem na sarjeta. O vinho que representa o sangue de Cristo arranca o homem na sarjeta. O trabalho de Cristo é inverso. Então, quando ele foi falar, irmãos, de acusar o sumo sacerdote, porque o trabalho dele é acusar, o trabalho dele é apontar, o trabalho dele é julgar. Por isso, igreja, ouça isto: se na tua boca sai julgamento, roga a Deus para não fazer mais isso. Isto não vem de Deus, vem dele. Se o teu trabalho é acusar alguém, roga a Deus para te libertar. Isso não vem de Deus, vem do outro. O trabalho de Deus é abraçar, o trabalho de Deus é encobrir. E não é que Deus. Então pode fazer o que? É ao contrário. Quem tem Deus, ele vai ser limpando. Olha isso aqui, Felipe. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreendeu, Satanás. Meu Deus, mas para repreender ele, só o Senhor mesmo. E quando o Senhor repreende, está repreendido. Não tem voz contrária. Não tem, ô Senhor, mas que é isso? Mas que é isso?
Aquele lá estava lá com o homem lá, irmãos, era uma legião grande. Quando me chamou, o que eles são tudo? Jesus Nazaré. Eu não deu nem bola para eles, estão dando de frente com ele. Quando olharam para o Senhor, então deixa eu ficar na lado depois. Pode ir, mas liberte o homem. Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que se levantam na nossa vida, a gente se louva. Ou na nossa carreira espiritual, nossa força espiritual. Então ele diz: Senhor te repreende. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Ele diz aqui, irmãos, ora, você é vestido de vestido sujo, estava diante do outro. Vestido de vestido sujo. O que era isso? Era o sacerdócio família. Era aquela condição que não dava salvação. Não tinha. Então ele diz aqui, então falando, ordenou, o Senhor ordena. Viu, irmão? Quando o Senhor fala, é uma ordem. Ele ordena, ele não pede licença. Tem casa aqui que o Senhor vai entrar hoje. O Senhor diz, eu não estou pedindo licença, eu estou caminhando. Estou caminhando, eu vou entrar. Tirar esse vestido sujo. A ordem. Tira o vestido sujo. Mas ninguém pode tirar. Sujo está sujo. Tira. Eram os vestidos, irmão, do sacerdócio. O sumo sacerdócio estava manchado. Tira esse vestido sujo. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestidos novos. Querendo dizer, a lei está falida, mas os céus não está falido. Os céus fez a lei e os céus têm vestido novo para vestir. Irmão, está entendendo isso? Tira o vestido sujo da lei e vou vestir vestidos novos da graça. Bendito o Senhor. Ele disse ainda, põe a minha mitra limpa sobre a sua cabeça. A mitra do louvor a Deus, irmãos, que aqui na lei. Mas veja, irmãos, que a cabeça agora não era mais aquele sumo sacerdócio de roupa suja, mas era um novo sacerdócio. Era vestido novo, porque ele diz assim, olha, põe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram, e vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor continuava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué agora, falando com o sumo sacerdote. Assim diz o Senhor, se andares nos meus caminhos, se observares minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Olha isso aqui, irmão. Aqui ele já estava falando de um sacerdócio novo, de um vestido novo, de uma mitra nova. Será que a igreja está entendendo isso? Tirando a lei e pondo a graça. Tirando o sacerdócio da mão humana e colocando o sacerdócio na mão de um sumo sacerdote eterno. Glória ao Senhor. É um vestido novo. Qual vestido é este? É o vestido da graça de Jesus Cristo. Porque o aniversário manchou os vestidos daquela lei. Daquele sumo sacerdote. Mas Deus vai me pregar aqui, os vestidos da graça jamais será manchado. Irmão, vou pregar uma coisa pesada que Deus está assim. Ai de quem pensa e tenta manchar os vestidos da graça. Diz o Senhor, manche as tuas mãos, mas a graça você não põe a mão. A graça é branca. A graça é limpa. Irmão, do bem-aventurado que carrega as coisas de Deus alta. Ela é pura, ela é santa. Não misture as coisas de Deus com as coisas imundas, com as coisas impuras deste mundo. Não coloque Deus nos seus negócios sujos, mas Deus é limpo. Deus não se mistura com a impureza. Deus não se mistura com a sujeira. Deus não se mistura com a imundícia deste presente. Por isso ele diz aqui, irmão, olha aqui, julgarás a minha casa. Está falando desse sumo sacerdote. Guardarás meus atos.
e darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, porque ele era o representante do sumo sacerdote. Tu e teus companheiros, porque são homens portentosos. Eis que eu farei. Ouve, sacerdote Josué, não é você que vai ser purificado, não é você que vai fazer a obra. Olha isso aqui. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Glória a Jesus. Será que Zacarias estava tendo uma visão do Estado? E outro foi falando dos dons do Espírito Santo. Será que a igreja é a grande visão? A grande revelação? Será que nós oramos, estamos pedindo? Porque, irmão, está escrito em Joel que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre o povo. Teriam visões, revelações, e uma igreja, irmãos, perdoe que vão pregar aqui agora. Uma igreja que parece que vem subindo com peso nas costas, parece que vem carregando uma tonelada de prova, de luta, de guerra, de tentação, e vem subindo, e o Senhor diz: o renovo já está aí, as promessas estão em pé, o céu não faz promessa vazia. Eu não sou de pregar isso, mas Deus me dá para pregar aqui. Se a igreja em comunhão buscar, eles vão receber o dom da visão, o dom da revelação, o dom do Espírito Santo, o dom de expulsar aquele que quer manchar as suas vestes, que aponta de dia e de noite, que joga no pó, que arranca o poder da oração, que arranca o poder de enviar as coisas santas ao céu. Irmão, me segura aqui, mas eu não consigo segurar. A igreja está com peso em cima, e hoje o Senhor me diz: ô Josué, eu arranco o teu peso, que escolhi. Aquele que caminhou no meio do deserto da rocha, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que abriu o Jordão, aquele que esteve com o povo no passado, é o renovo, que ele desceu da sua glória, morreu na cruz, e ele falou: sumo sacerdote Josué, você sempre levou uma pombinha que os outros traziam, levava um cordeirinho que os outros traziam, mas você era ofertante, outro trazia oferta. Eu faço um vestido novo, eu faço um vestido santo, eu sou oferta, eu mesmo sou ofertante, sou um sacerdote. Ajuda a sentir forte. O Cristo que foi tudo, ele desceu, se vestiu de coroa de espinho, para depois vestir a coroa da glória. Ele disse: eu sou sumo sacerdote, vocês entraram e saíram, eu entro lá dentro do meu pai para não sair mais. A tua oferta não é mais o homem que leva. Não é o pai, não é o ancião, não é o operador, não é o diácono, não é ninguém. A tua oferta, quando você oferta, o sumo sacerdote pega de você. E ele diz: o que você trouxe? Você fala: eu não tenho nada, eu só tenho glória, eu só tenho louvor. A Suíça só não dá nada, mas eu moro na cruz por você. Fica aí dentro, eu sou oferta, me dá aqui. O que você tem para me dar? Eu tenho Cristo aqui. Ele é a oferta e ele é o ofertante. Ele é a oferta. Já pensou o Senhor entrando agora diante do Pai? Eu dizendo: Pai, eu vim aqui por ela. Eu vim aqui por ela. E o Pai fala: o que você trouxe? Eu trouxe um cordeiro. Cadê o cordeiro? Sou eu mesmo. E quem vai ofertar? Sou eu mesmo. Irmão, porque tudo isso aqui. Sobre esta pedra única estão os sete olhos de Deus. Olha isso. Esculpirei a sua estrutura e tirarei a iniquidade desta terra,
Mas o planeta, crente no nome do Senhor, quando Cristo entra a oferta e entra o ofertante. Mas onde é o santuário? É aqui. Onde está a oferta? Está aqui. Cadê o ofertante? Está aqui. Está aí, não está? Está aí, não está? Ele é tudo em todos. Ele não veio para buscar a inimidade do planeta. Que alguém vai andar com o bezerrinho, vai andar com a notícia, vai andar com o leão. Ele não veio tirar a iniquidade do planeta. Ele veio tirar a iniquidade daqueles que amam ele, recebem ele. E ele diz: eu venho exemplo, agora sou tudo em você. E se eu estou tudo em você, não adianta o adversário vir aqui para o Brasil apontar você. Tira a tua casa, tira a tua igreja. Que o Senhor passando aqui, arrependimento cristão, arrependimento da música, liberta a mente e sara o teu espírito. Vocês estão falando? Santo Deus, irmão, que culto glorioso, viu? Esse Deus nos surpreende, viu, irmãos? E com certeza nós teremos mais culto aqui, irmãos, de Deus falando com nossas almas, alegrando os nossos corações, né? Esse Deus nos surpreende, esse Deus é maravilhoso. Hoje, nesta quinta-feira, né? Deus mandando na sua santa igreja essas palavras, né? Então, irmão, vamos ficando por aqui, né? Deus sabe de todas as coisas. Nós demos, como já disse, uma melhorada no áudio e esse áudio tá melhorzinho agora, porque chegou bem baixinho, né? Temos também uns pedidos de orações por irmãos, irmã Neuza, que está doente, irmã Maria, né? De São Paulo ali, que também está muito enferma, né? A irmã Maria Góes. E temos vários pedidos, viu, irmão? Vários pedidos chegam até o canal e nós vamos colocar aqui. Tem irmãos, com batalha espiritual na sua casa. Santo Deus, irmãos. E nós estamos aqui, não só para colocar as pregações, mas para reunir o povo de Deus na terra, para nós orar. Você vai na sua comum hoje, pede oração, né? Apresenta os nossos irmãos, porque tudo que nós desejar de bom voltará em dobro, que Deus se agrada. Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus.